Glória a Deus, aleluia, salve cada irmão nesse dia com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Deixa uma palavra abençoada no teu coração, que está em 2 Reis, capítulo 6, no versículo 17, amém? Que nos fala de oração. Estamos aqui meio retirados da civilização, né? Mais uma vez clamando ao Senhor, e a palavra nos diz assim: E orou Eliseu: ó Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Interessante, a palavra do Senhor nos diz, né, que este moço, eles estavam cercados e ele cria que eles estavam sozinhos, mas Eliseu, né, ora a Deus para que Deus abra os olhos dele, né? Repare que a oração é que nos abre, aleluia, os olhos espirituais, não é verdade? Então ele orou e ele enxergou. Amém? Porque existem as coisas visíveis e invisíveis. Se você olhar em Colossenses capítulo 1, no versículo 16, a Bíblia vai dizer que Deus criou as coisas visíveis e as invisíveis. Então ambas existem. Só que muitas vezes não demos crédito às coisas invisíveis, tanto da parte de Deus como do mal. Aqui eles estavam cercados, né, pelo mal, mas o Eliseu orou e ele viu as carruagens de fogo, né, o exército espiritual que estava ali para abençoar os dois. Eles não estavam só, né? Então ele não entende, o moço não estava vendo o milagre, estavam cercados. Muitas vezes nós estamos cercados de problemas, né, de enfermidades, tristeza, depressão, financeiramente, né, no casamento, cercado de problemas, mas esquecemos que no mundo espiritual há uma bênção, né, um poder delegado espiritual para abençoar a igreja. Muitas vezes nós não vemos isso, né? Então o que Eliseu fez? Ele orou, né? Então é na oração que nós temos, né, visão espiritual das coisas de Deus, né? Se você olhar em Atos capítulo 20, no versículo 27, fala do moço chamado de Tomé, né? Tomé seguia Jesus, né? Mas ele não cria que Jesus ia morrer e ia ressuscitar. Então Jesus disse, chega nele e disse: põe aqui o dedo para ver os buracos dos pregos, porque ele tinha ressuscitado. Hoje os crentes querem seguir Jesus, mas eles querem andar de um jeito natural, ou crer de um jeito natural, não crê no sobrenatural, não crê nas coisas visíveis e nas invisíveis. Então Jesus ressuscitou isso para Tomé: põe o dedo aqui, Tomé, seja crente. Amém? Então hoje, nos dias de hoje, nós temos muitos crentes, dominações de crente. Quando se fala em crente, eu também sou crente, mas quando tu vai entrar num sobrenatural, ele não acredita na palavra do Senhor. Então se você olhar Apocalipse, capítulo 3, no versículo 18, Jesus disse, né, clamas a mim e peça colírio para mim, para que vocês vejam, né, um colírio espiritual. Foi isso que caiu nos olhos deste moço quando Eliseu orou. Eliseu orou e caiu um colírio espiritual nos olhos do moço. Então o moço enxergou as carruagens de fogo em redor deles, né, carruagens, um exército espiritual para ajudá-lo. Então Apocalipse, né, Jesus disse para a igreja que de mim compre ouro refinado pelo fogo e colírio para o quê? Vejam, ou seja, eles não tinham visão espiritual. As mesmas palavras que Eliseu, né, só que em outra circunstância, outra época bem distante, né, do que essa situação. Talvez você esteja cercado, então temos que orar para ter visão. Como é que tu vai acertar alguém se tu não enxerga? Como é que tu vai acertar um maligno se tu não tiver uma visão espiritual, crendo que existem as coisas visíveis e invisíveis? Então Tomé não, era um crente que não era um crente aperfeiçoado no milagre. Hoje não se vê quase falar em batismo com o Espírito Santo, ninguém mais crê no milagre. Isso é um milagre, uma pessoa se batizar com o Espírito Santo só para quem viveu e viu e sentiu, que entenda. Então em Atos 20, 27, Jesus disse para Tomé: seja crente, mas ele seguia Jesus. Então nem todos que seguem Jesus são crentes, porque não crê em tudo que a palavra de Deus nos ensina, amém? Então entenda, né, que Eliseu orou, ore, né? Escute os homens de Deus que estão em tua volta, as mulheres de Deus, né? Aqui o moço tinha Eliseu para orar, mas se não tivesse Eliseu, muitas vezes não temos ninguém para orar por nós. Então nós temos que aprender a caminhar, deixar de ser meninos na fé, aprender a orar e pedir o milagre de Deus, amém? Então você vai ver carruagem de fogo, o milagre de Deus guardando, alinhando você de todo o cerco das trevas, amém? Creia no poder. Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe o teu domingo. Fique na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.